Eu nunca imaginei que a morte me alcançaria naquela noite, mas quando aconteceu, tudo mudou. Foi ali, entre o último suspiro e o desconhecido, que me vi diante de Jesus. E o que ele me revelou sobre o horário entre 3 e 5 horas da manhã virou meu mundo de cabeça para baixo. Se você já acordou nesse intervalo de tempo, o que eu tenho para contar pode tocar profundamente o seu coração. Meu nome é Rachel Matthews. Aos 34 anos, eu era uma executiva de marketing em Chicago. Carreira consolidada, vida controlada, metas bem traçadas. Pelo menos era o que eu pensava. Até que, de repente, morri. Simples assim. Sem aviso, sem plano B. Tudo começou numa noite fria de novembro, há 2 anos. Eu estava mergulhada até o pescoço em trabalho, tentando entregar um projeto importante para um cliente gigante. O estresse era meu companheiro diário, e meu corpo já vinha dando sinais de que não estava mais aguentando. Senti uma dor forte no peito, daquelas que eu já vinha ignorando há semanas, achando que era só tensão ou cansaço acumulado. Mas naquele instante, não era apenas mais um sintoma, era um ataque cardíaco. Desabei ali mesmo, no meu escritório em casa. Lembro do barulho do meu notebook caindo no chão, da luz da luminária piscando, e depois, só escuridão. O que veio a seguir não dá para explicar com palavras comuns. Me vi num lugar completamente diferente, um espaço de luz que não machucava os olhos e de uma paz tão profunda que parecia envolver cada pedacinho da minha alma. Foi como piscar. Num momento, eu estava no escuro do meu apartamento. No outro, mergulhada em algo sagrado e indescritível. E então ele apareceu, Jesus. Mas não como nas pinturas ou imagens que a gente vê por aí. Ele era luz, pura luz, e amor. Um amor tão imenso que parecia atravessar tudo. Seu olhar carregava uma eternidade inteira, e quando falava-se não eram só palavras. Era como se ele falasse direto com o meu espírito, numa linguagem que não existe aqui. Foi nesse estado entre a vida e a morte que ele se dirigiu a mim de forma direta e cheia de ternura. Rachel, quero te mostrar algo muito importante. Algo que muitos dos meus filhos ainda não entenderam sobre as horas entre 3 horas e 5 horas da manhã. O que ele me revelou sobre esse período não é apenas um detalhe curioso. É um chamado, um convite do céu. E se você é daqueles que vez ou outra desperta nesse intervalo, talvez não seja só insônia ou acaso. Pode ser o próprio Deus tentando conversar com você. Essa experiência mudou minha vida, e talvez agora ela mude a sua também. Essas madrugadas silenciosas entre 3 e 5 horas da manhã não são momentos aleatórios em que o sono simplesmente se vai. O que Jesus me mostrou foi algo muito mais profundo. Ele me revelou que esse intervalo é, na verdade, um chamado do céu, um convite divino. Ele se referiu a essas horas como a última vigília da noite, um momento em que o véu entre o que é terreno e o que é espiritual se torna quase transparente. Foi ali que entendi. Não é apenas uma questão de insônia ou desequilíbrio no corpo. Quando você acorda nesse período, existe algo acontecendo que vai muito além do físico. Jesus me explicou que, nessas horas, o ambiente espiritual está mais aberto, mais sensível. É um tempo em que a presença do sobrenatural se manifesta com mais facilidade. Ele deixou claro que acordar nesse intervalo não é só resultado do estresse, dos hormônios ou do relógio biológico. É um toque suave, um chamado sutil de Deus para algo maior. Muitos de nós achamos que esse despertar repentino é um incômodo, mas na verdade é uma chance. Uma chance de orar, de interceder, de estar em sintonia com o céu. Uma oportunidade de participar de uma batalha espiritual que se trava enquanto o mundo ainda dorme. E mais do que isso, é um tempo para receber revelações, respostas que a alma tem procurado, direção que o coração clama em silêncio. Jesus me fez lembrar da história de Jacó, aquela em que ele luta com o anjo a noite toda. Está lá, em Gênesis. Jacó saiu daquela experiência transformado, recebeu um novo nome, um novo propósito. Assim também são essas madrugadas, momentos em que a transformação pode acontecer, onde feridas podem ser curadas e novos começos revelados. Ele disse que esses despertares são como portais, portais onde o céu se aproxima da terra, e é nesse espaço sagrado que Deus espera encontrar corações despertos, dispostos a ouvir, orar, lutar como verdadeiros vigias espirituais. Gente comum, como eu e você, mas com uma missão extraordinária: sustentar em oração
aquilo que está por vir no dia seguinte. E ali, no meio daquele encontro celestial, tudo fez sentido. Não era sobre o cansaço, não era sobre o relógio, era sobre estar desperta quando o céu me chamava. E talvez agora você comece a enxergar esses despertares de madrugada com outros olhos. Porque quando Deus desperta alguém nesse horário, não é por acaso, é porque Ele tem algo a dizer. Aquelas madrugadas em que acordamos de repente, no silêncio mais profundo, não são meras interrupções do sono. O que aprendi naquela experiência com Jesus é que esses momentos são convites celestiais, verdadeiros chamados para uma batalha espiritual invisível, mas real. É como se o céu nos despertasse com um propósito maior, para algo que vai além da nossa compreensão imediata. Lembrei de um versículo que sempre ouvi, mas nunca havia sentido com tanta intensidade. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Está em 1 Pedro 5:8. E foi exatamente isso que Jesus me fez enxergar. Há um combate acontecendo, e muitos de nós estamos sendo chamados a nos posicionar. Durante nosso encontro, ele me mostrou 3 atitudes importantes para quem é acordado nessas horas. A primeira foi sobre os sonhos. Segundo ele, os sonhos não são aleatórios, nem devem ser tratados como bobagens. São caminhos pelos quais Deus se comunica. Ele me ensinou que ao recordar e refletir sobre os sonhos, podemos receber mensagens, alertas e orientações vindas diretamente do céu. Foi ali que entendi por que o livro de Joel fala sobre Deus derramar seu espírito, permitindo que pessoas tenham sonhos e visões, não como eventos isolados, mas como sinais proféticos do que está por vir. A segunda orientação foi sobre a importância do silêncio. Aquelas horas antes do amanhecer, quando tudo está quieto, não são vazias. Pelo contrário, estão carregadas de significado espiritual. É nesse silêncio que a voz de Deus se torna mais nítida. Jesus me ensinou que o silêncio é como a linguagem da alma e que, ao meditar, nosso coração se alinha com o dele. Isso ecoa o que está em Salmos. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Foi nesse tempo de quietude que compreendi o poder de simplesmente estar presente diante de Deus, sem distrações, apenas ouvindo. A terceira orientação foi sobre o poder das palavras. Jesus me mostrou que aquilo que falamos tem peso espiritual. Ao declarar as promessas de Deus, ao proclamar sua soberania, somos capazes de transformar o ambiente ao nosso redor. Palavras não são neutras. Elas carregam vida ou morte, como diz em Provérbios 18:21. Ao falar as verdades divinas, participamos ativamente da proteção e da transformação que Ele deseja trazer para nossas vidas. Também me veio à mente Efésios 6, que fala sobre vestir a armadura de Deus. Um lembrete de que estamos sim em meio a uma guerra invisível, mas temos armas espirituais poderosas à nossa disposição. Tudo isso me fez entender que acordar nesses horários não é um incômodo, é uma missão. Uma chance de cooperar com o céu, de vigiar, de orar, de ouvir e de declarar. Deus está chamando pessoas comuns para fazerem coisas extraordinárias, mesmo que tudo comece com um simples despertar no meio da madrugada. E talvez, da próxima vez que isso acontecer com você, seu coração também reconheça. Não é só mais uma noite sem dormir, é Deus te chamando. Aquelas horas em que acordamos no meio da madrugada, especialmente entre 3 e 5, não são apenas momentos destinados ao nosso crescimento espiritual individual. O que Jesus me revelou vai muito além disso. Existe um cenário muito maior, uma dinâmica espiritual que envolve o mundo inteiro. E quando somos despertados nesse intervalo, estamos sendo chamados a participar ativamente de algo muito maior do que nós mesmos. Jesus me fez compreender que, ao nos levantarmos nessas horas, estamos entrando num enredo espiritual que já está em movimento. O que fazemos nesses momentos tem impacto não só na nossa própria jornada, mas também na vida de outras pessoas. É como se cada oração, cada palavra de intercessão, cada gesto de fé se conectasse a algo invisível, mas profundamente real. A maioria das pessoas, infelizmente, encara esses despertares apenas sob a ótica da ciência, distúrbios do sono, estresse, hormônios ou o famoso relógio biológico. Não estou dizendo que esses fatores não existam, mas eles só arranham a superfície. Há uma realidade espiritual por trás disso tudo que é muito mais profunda
E Jesus me mostrou isso com clareza. Ele também me contou sobre o impacto prático dessas vigílias espirituais, histórias de tragédias evitadas, famílias restauradas, situações que pareciam perdidas, sendo milagrosamente redirecionadas. Tudo isso aconteceu porque alguém, em silêncio, acordou e se colocou diante de Deus naquele horário. Nada foi por acaso. São intervenções divinas cuidadosamente orquestradas, momentos em que o céu se move através da fé de pessoas comuns. O que mais tocou meu coração foi entender que esses acontecimentos fazem parte da obra redentora de Cristo, uma obra viva, contínua, da qual todos nós podemos fazer parte. A Bíblia confirma isso com tanta beleza quando diz em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus. Esse amor está sempre nos chamando, sempre nos envolvendo, mesmo quando o mundo dorme. Jesus foi muito claro. Embora explicações científicas tentem justificar nossos despertares com base em estresse ou hormônios, essas são apenas partes de um quebra-cabeça muito maior. O verdadeiro motivo é espiritual. Acordar nesses horários é um convite divino, um chamado para nos posicionarmos em oração, para ouvirmos a voz do Espírito e proclamarmos as promessas de Deus sobre nossas vidas e sobre o mundo ao nosso redor. Isso não é um convite para rejeitar a ciência, mas sim para enxergar além dela. Como diz em 2 Coríntios, vivemos por fé e não pelo que vemos. Existe um plano maior, um propósito invisível em ação, e você faz parte disso. Esses despertares não são meras coincidências, eles são oportunidades. São toques suaves de Deus dizendo, estou aqui e preciso de você, desperto agora. Acordar no meio da madrugada, especialmente entre 3 e 5 horas, não é algo que Deus permite para nos causar medo ou nos sobrecarregar. O que Jesus me mostrou vai exatamente na direção contrária. Ele desperta seus filhos nesses momentos não para assustá-los, mas para convidá-los a participar ativamente de algo sagrado. Sua obra redentora é um convite à cooperação, à ação espiritual, não uma experiência para ser vivida de forma passiva ou com ansiedade. O que ele me transmitiu foi direto e simples, sem rodeios. Era como se dissesse, você tem um papel, e esse papel importa. Acordar nesses horários é uma chance de fazer diferença, de permitir que algo mude, não só dentro de nós, mas também ao nosso redor. Foi aí que entendi que o impacto dessas horas vai muito além do crescimento pessoal. O que fazemos enquanto o mundo ainda dorme pode, sim, afetar comunidades inteiras, famílias inteiras, até mesmo nações. Jesus me mostrou que quando alguém se levanta nessas madrugadas para orar, para interceder, essa pessoa está influenciando o que ainda vai acontecer no dia que está prestes a nascer. Não é só um momento de vigília, é uma oportunidade divina. A Bíblia confirma isso em Tiago 5,16, quando diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou seja, cada minuto de oração, feito com fé e intenção, tem poder real, um poder que transforma atmosferas, caminhos e destinos. Ele também falou de forma muito clara sobre os sonhos. Acordar durante essas horas e lembrar de um sonho pode não ser um simples acaso, pode ser uma mensagem direta do céu, um aviso, uma resposta, uma direção, um lembrete de que Deus continua agindo. E mais, ele me orientou a anotar meus sonhos e buscar neles o que poderia ser uma revelação. Através da oração e do discernimento, é possível encontrar respostas que nos mostram nosso propósito e o que Deus está construindo em nossa vida. Essa orientação tem tudo a ver com o que está em Atos 2,17, quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo sendo derramado e pessoas tendo sonhos e visões. Deus ainda fala, e Ele fala até quando estamos dormindo. Quando compreendi tudo isso, passei a enxergar essas madrugadas de outra forma, não como um incômodo, mas como um chamado, um lembrete de que eu não estava sozinha, que eu fazia parte de algo maior, e que mesmo no silêncio da noite, Deus estava despertando corações dispostos a ouvir, a orar e a se posicionar com Ele. Jesus me explicou, de forma simples e direta, que o silêncio e a calma das primeiras horas da manhã são um terreno fértil para a contemplação profunda e a conexão com o divino. É nesse momento, quando tudo está quieto e o mundo ainda não começou sua correria, que conseguimos ouvir com mais clareza a voz do Espírito Santo. Ele me mostrou que meditar nesse contexto
não exige rituais elaborados. Basta um coração sincero e o desejo genuíno de aquietar a mente e se abrir para a presença de Deus. Esse tipo de meditação se alinha perfeitamente com o que está escrito no Salmo 1:2. Aquele que medita na palavra de Deus dia e noite será como uma árvore plantada junto às águas. Ou seja, o segredo está na constância e na sinceridade com que buscamos esse momento de intimidade com o Criador. Depois ele me falou sobre algo igualmente poderoso: a importância de declarar e proclamar as promessas de Deus. Segundo Jesus, as palavras têm um peso real no mundo espiritual. Quando falamos com fé, quando proclamamos a soberania de Deus, não estamos apenas dizendo frases bonitas, estamos participando ativamente de uma batalha invisível que acontece todos os dias. Lembrei imediatamente do que está em Marcos 11:23, sobre o poder que há em declarar algo com fé. Na prática, isso significa que ao abençoarmos nossa casa, nossa família ou até nossa cidade, estamos ajudando a estabelecer a vontade de Deus aqui na terra. Declarar verdades espirituais é reconhecer o poder do Altíssimo e também resistir, em espírito, contra tudo aquilo que tenta se opor à sua obra. Ao longo de toda essa experiência, Jesus deixou muito claro que essas ações, recordar os sonhos, meditar em silêncio e declarar as promessas, não são meras sugestões. São parte essencial do papel que cada filho de Deus deve cumprir. Cada vez que acordamos durante a madrugada, é um chamado. E esse chamado não pode ser ignorado. Esses despertares não são acidentes, muito menos incômodos triviais. São convites para agir. São momentos em que podemos interceder, transformar ambientes e alinhar nossa vida com os planos de Deus, tanto no pessoal quanto no espiritual coletivo. E o mais bonito de tudo isso é que Jesus nunca falou como alguém que impõe fardos. Ele falou como um parceiro. Ele deixou claro que não estamos sozinhos nessa missão. Somos chamados a caminhar com Ele, não a carregar tudo nas costas. A proposta é parceria, não peso. Ele nos desperta não para nos sobrecarregar, mas para nos envolver no que há de mais precioso, a redenção que Ele está construindo no mundo e que também passa por nós. Jesus nunca quis que a gente enfrentasse a guerra espiritual sozinhos. Pelo contrário, Ele nos convida a caminhar ao lado dele nessa obra de redenção. É uma parceria, uma jornada que começa quando passamos a enxergar que cada momento da nossa vida pode ter um significado divino. Enquanto eu ouvia, entendi que esse convite não é restrito a poucos escolhidos. Ele é estendido a todos que têm o coração disposto a perceber os sinais da presença ativa de Deus. Essa compreensão se conecta profundamente com aquilo que Jesus declarou em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante não se limita ao bem-estar físico ou material. Ela envolve uma consciência desperta, uma participação ativa nas coisas do céu. Quando entendemos isso, começamos a enxergar nossas madrugadas acordadas de um jeito totalmente diferente. Depois que ele me explicou o valor espiritual das horas antes do amanhecer, pude ver claramente como tantos despertarem inesperados já haviam mudado vidas. Jesus compartilhou que, ao longo da história, muitas pessoas foram acordadas nesses horários sem saber exatamente o porquê. A maioria simplesmente achava que era estresse, insônia ou algo natural do corpo. Mas por trás desses momentos aparentemente comuns, havia um chamado profundo, uma chance de tocar o mundo espiritual de forma real. Ele me mostrou que famílias inteiras, comunidades e até regiões inteiras foram abençoadas por intervenções que nasceram desses despertares. Pessoas comuns, em silêncio, se levantaram para orar, ouvir, declarar, e essas atitudes mudaram o rumo de situações inteiras. O ponto aqui não é viver reagindo ao que acontece, mas sim assumir uma postura ativa de quem se posiciona espiritualmente. Isso me lembrou do que está em Romanos 12:2, que fala sobre não se conformar com os padrões do mundo, mas ser transformado pela renovação da mente. Essa transformação acontece quando decidimos viver de acordo com o propósito de Deus. À medida que nossa conversa avançava, eu compreendia melhor a dimensão dessas madrugadas. Jesus me mostrou que as batalhas espirituais que ocorrem nesse horário não são isoladas ou voltadas apenas a quem desperta. Elas fazem parte de uma luta muito maior, uma batalha constante entre luz e trevas. Cada despertar
se torna uma oportunidade para mover as forças espirituais na direção do plano redentor de Deus. E o mais impressionante, cada oração, cada momento de reflexão, cada palavra de bênção dita durante essas horas, tudo isso carrega um poder real, um poder capaz de influenciar o estado espiritual, não apenas da nossa vida pessoal, mas do mundo como um todo. Não são gestos pequenos, são sementes lançadas no invisível, que florescem onde só Deus pode ver. E Ele nos chama justamente para isso, sermos parte viva do que Ele está construindo, mesmo enquanto o mundo ainda dorme. A compreensão que recebi naquele encontro me fez lembrar de um trecho poderoso de 2 Coríntios, que diz que as armas da nossa batalha não são humanas, mas espiritualmente poderosas para destruir fortalezas. Isso me mostrou que aquilo que fazemos durante esses despertares tem um propósito muito maior do que imaginamos. Faz parte de uma estratégia celestial para transformar realidades. Jesus me explicou que as horas entre 3 e 5 horas da manhã não são escolhidas ao acaso. Elas foram separadas com intenção como um tempo em que o mover espiritual de Deus é mais intenso. O silêncio desse período cria um ambiente onde as distrações do corpo e do mundo se apagam e o coração se alinha com o sobrenatural. É como se nessa quietude ficássemos mais sensíveis àquilo que não se vê. Essa explicação ecoa o que está escrito em Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E essas madrugadas aprendi, são tempo de encontro com o sagrado, tempo de prontidão espiritual. Jesus fez questão de me lembrar que aquilo que eu vivia ali não era para gerar medo, mas para me capacitar. Suas palavras eram como luz acesa no escuro, me preparando para um papel que muitas pessoas ainda não reconhecem que têm. Ele foi claro: eu não te desperto para te assustar, mas para caminhar contigo na obra de redenção. Foi então que ele me mostrou inúmeros exemplos, situações em que pessoas acordaram no meio da noite e, sem saber, impediram tragédias, curaram lares quebrados, mudaram rotas espirituais. Não foram coincidências, foram intervenções divinas perfeitamente orquestradas. E quando chegou a hora de voltar, suas últimas palavras ficaram gravadas na minha alma. Lembre-se, minha filha, as horas entre 3 e 5 horas da manhã não são uma maldição, são uma bênção. Não são interrupções, são convites. Meu retorno foi tão súbito quanto minha partida. Acordei no hospital, cercada por médicos, com o coração reanimado. Mas nada em mim era mais como antes. Desde então, dediquei minha vida a compartilhar essa revelação. Falei em igrejas, escrevi livros, aconselhei pessoas. Tudo para contar o que aprendi sobre o valor espiritual dessas horas silenciosas. Nem todos entendem. Alguns me chamam de exagerada, outros de maluca. Mas quem já passou por esses despertares sabe do que estou falando. Eles sentem, no mais íntimo, que existe algo muito maior acontecendo. Porque, no fundo, todos nós sabemos. Há mais na nossa existência do que os olhos conseguem ver. E, às vezes, tudo começa com um simples despertar no meio da madrugada. Existe muito mais acontecendo do que aquilo que os olhos podem ver. Nossa jornada espiritual vai muito além do que a ciência consegue explicar. E se você é uma daquelas pessoas que acordam repetidamente entre 3 e 5 horas da manhã, preste atenção. Isso não é algo sem importância. Não ignore, não trate como coincidência. Esse pode ser o seu chamado, um convite silencioso para algo extraordinário. Observe, silencie, ore, proclame. Esse despertar que interrompe o seu sono pode ser justamente a chave que vai abrir portas de transformação, não apenas na sua vida, mas também na vida de quem está ao seu redor. Deus está falando. A pergunta é: você está ouvindo?